com a palavra, doutora Luciana Barcelos Slobergas, presidente desta comissão, para o início dos trabalhos. A nossa comissão realmente começou os trabalhos em setembro do ano passado, já tivemos várias reuniões, e o resultado das reuniões e das nossas ações justamente foi essa cerimônia de posse e esse seminário, que a Forceps ele saiu praticamente em 45 dias, né? Com a ajuda, né, dos colaboradores, da Comissão da Moda, e do Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos realizar esse primeiro seminário, que eu espero que se torne aí vários seminários ao longo aí da nossa gestão. Eu vou solicitar a ajuda do meu vice-presidente, que achou que vinha aqui só para sair na foto, né, para me ajudar a trabalhar, porque eu vou botar todo mundo para trabalhar, não tenha a menor dúvida. Então, eu passo a palavra para o Renan Quinalha, que é o nosso vice-presidente aqui da comissão. E esse seminário é importante por tematizar todas essas questões durante o dia relativas ao combate à erradicação do trabalho em condição análoga de escravo, que já foi ressaltado aqui a importância desse tema e desses debates hoje no Brasil. E aí, sem mais delongas, porque a gente veio aqui hoje para ouvir os palestrantes, né, além da posse formal, eu queria passar, então, a palavra para o doutor Luiz Antônio Camargo de Mello, que é o Procurador-Geral do Trabalho, já agradecendo novamente pela disponibilidade e disposição, sabendo da agenda difícil, de ter vindo hoje aqui nos prestigiar, para falar do tema os 20 anos de luta contra o trabalho escravo contemporâneo, avanços e retrocessos. O doutor Luiz Antônio Camargo de Mello, além de Procurador-Geral do Trabalho, como já dissemos aqui, tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e é especialista em Advocacia Trabalhista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É membro do Ministério Público do Trabalho desde 1989, também da Câmara de Desenvolvimento Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, e é professor de Direito do Trabalho no Instituto de Educação Superior de Brasília e convidado também de outras escolas. Em 2001, ele foi promovido a subprocurador-geral do Trabalho e atualmente exerce o cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Passo, então, a palavra para o doutor Luiz Antônio. É uma responsabilidade fazer um balanço do que foi ou do que vem sendo, né, o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Eu vou fazer uma panorâmica, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, pode ser até às 6 da tarde, tá bom? É necessário. Acho que nós podemos fazer um pequeno intervalo para o almoço, né? Dizem que saco vazio não para em pé. Mas eu quero fazer um registro aqui antes de iniciar essa breve exposição. Claro que não vou cansá-los, mas o Paulo Sérgio, fraterno amigo, parceiro de longa data no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e ao tráfico de pessoas. Vou fazer um registro aqui de agradecimento à minha chefe em São Paulo, a doutora Célia, também uma querida amiga, uma grande parceira. E vejo aqui grandes amigos aqui na plateia. Vejo Magnus, Renato, né? Gabi, que está aqui na linha da frente, muito querida. Vejo amigos por toda a plateia, Denise, enfim, muita gente querida, muita gente amiga aqui. Só me deixa muito feliz. Luciana Lotto está ali, está ali atrás escondido. Enfim. Eu tenho uma trajetória que considero razoável no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. E essa participação, creio, até se confunde, e deixei aqui de registrar a presença de um amigo querido que veio de Brasília comigo, Ricardo Brito Pereira. Ricardo, você se escondeu aí no meio da plateia, Ricardo, que a mente falha nesses momentos. Ricardo veio comigo de Brasília, ontem chegamos juntos, porque temos uma agenda a cumprir em São Paulo, depois deste seminário,
nós vamos cumprir uma agenda de 2 compromissos oficiais aqui em São Paulo hoje. Ricardo é um grande amigo, trabalha comigo desde que eu fui para Brasília, para a Procuradoria-Geral, e um amigo muito querido. Bom, mas enfim, dizia que a minha trajetória nesse campo, no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, se confunde com a minha trajetória no Ministério Público do Trabalho. Eu tomei posse em 1989, fui para Porto Velho e depois, buscando, né, as remoções da carreira, para antiguidade, cheguei ao Rio de Janeiro, que é a minha cidade. E no Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio depois de passar pela Procuradoria de Campinas. Eu cheguei no Rio de Janeiro no início dos anos 90, talvez 91, final de 1991, para ser mais exato. E nesse ano de 1991, a Comissão Pastoral da Terra, os nossos parceiros aqui sabem que a Comissão Pastoral da Terra é uma organização não governamental que mora no nosso coração, dada a parceria, a importância da Comissão Pastoral da Terra, apresentando uma linha da Igreja Católica importante no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Mas a Comissão Pastoral da Terra editava, acho que ainda edita, né, Paulinho? Me corrija se eu estiver errado, um caderno dos conflitos no campo. E no caderno Conflitos do Campo, de 1991, havia 2 denúncias envolvendo exploração de trabalhador no interior do estado do Rio de Janeiro. E isso, início de 1992, nós, do Ministério Público do Trabalho, ainda não tínhamos essa... Bom, hoje, depois de tanto tempo, nós ainda não temos perfeitamente dominado essa expertise. Imagina em 1992, quando nós tínhamos tão somente o dispositivo da Constituição da República. Aliás, eu aproveito a oportunidade para fazer um recorte aqui e agradecer ao legislador constituinte de 1988. Esse legislador retira o Ministério Público do Trabalho de uma atuação, digamos assim, quase que meramente parecerista, porque além de atuar nos tribunais, né, nós que somos um pouco mais antigos, né Magno? Nos corredores da Justiça do Trabalho, né, fui advogado trabalhista, em breve estarei voltando, sabíamos da atuação da então Procuradoria da Justiça do Trabalho, né? Uma atuação quase que meramente parecerista, desapareceres naquelas demandas. Posso tirar o paletó? Desculpa. Não, só o paletó. Obrigado. Não, senão o espetáculo é deprimente, vai sair todo mundo correndo. Eu não vim aqui para pagar mico. Mas, basicamente, era isso que nós fazíamos. Nós exarávamos pareceres naquelas demandas que subiam ao tribunal em grau de recurso, tanto nos regionais quanto no Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, uma atuação muito singela no que era identificado à época como menor, né? Esse termo, felizmente, já foi embora sem deixar saudade. Mas era uma atuação de defesa desses menores, né, que precisavam se socorrer da Justiça do Trabalho. Era basicamente isso. E o legislador constituinte de 1988 tira o Ministério Público do Trabalho dessa atuação e dá à nossa instituição uma enorme atribuição. A atribuição de funcionar como um verdadeiro escritório de advocacia. Perdoem aqui os advogados, não estou aqui usurpando,
mas um verdadeiro escritório de advocacia de defesa da sociedade. É esse o papel do Ministério Público nos dias de hoje. E nós, do Ministério Público do Trabalho, vamos desenvolver essa atividade, né, na defesa da ordem jurídica que rege o mundo do trabalho. Isso trouxe uma fundamental diferença. A partir desse momento, mesmo não tendo ainda a lei complementar, que só viria em maio de 1993, nós começamos a cumprir com uma determinação do legislador constituinte de 1988, estou falando especialmente do inquérito civil e da ação civil pública. Então, quando eu chego ao Rio de Janeiro e leio, no início de 1992, o caderno da Pastoral da Terra, que saiu no ano anterior, 1991, eu verifiquei 2 denúncias que tratavam de exploração de trabalhadores, de trabalho que nós já podíamos identificar como trabalho escravo contemporâneo, no interior do estado do Rio de Janeiro. E entendi que nós deveríamos verificar aquela situação. Então, eu fui conversar com então, o chefe da Procuradoria, um grande amigo até hoje, e disse a ele, olha, tem aqui uma denúncia e eu quero ir lá ver. Veja, Paulinho, ele falou assim, mas isso aí você manda um ofício ali, era só descer as escadas, né? Porque naquele momento a Procuradoria Regional do Trabalho funcionava no mesmo prédio do Tribunal e da então Delegacia Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Funcionávamos todos no mesmo prédio. Ele falou, você só desce a escada, leva um ofício lá na DRT e solicita, né, a intervenção dos auditores. Eu falei, não, mas eu quero ir lá ver. Não, esse negócio aí, fica aí fazendo suas coisas aí. Pede lá para o auditor. Eu falei, não, eu vou pedir para o auditor ir comigo. Não, mas não faça isso, não sei o que. Eu falei, bem, cara, eu quero saber se é possível. Você vai liberar o veículo para a gente ir lá? Ah, então tá bom, para você não ficar aqui me enchendo o saco, você vê aí o carro, o motorista. E aí eu fiz mesmo o pedido lá na DRT e saímos, eu, o motorista e um auditor. Um carro da Procuradoria, um veículo comum, automóvel, e fomos. E ali, para mim, ali naquele momento, iniciava-se uma trajetória de intervenção que até hoje me motiva a levantar de manhã, mesmo com muito sono, que eu tenho sempre, e ir para o Ministério Público do Trabalho, ir para o meu gabinete para desenvolver as minhas atividades. Eu já falei isso algumas vezes. Dia desse estava falando com o João, Celinha, João Pedro, grande amigo, procurador-geral do Trabalho, que me deu posse em 1989, é um amigo dileto até hoje, amigo da Luciana também, do Magnus. E falando para o João, eu disse, João, foi o João que me deu posse em 89, foi o João que me mandou para o Mato Grosso do Sul, em 93, que é uma etapa que vou abordar em seguida. Falei para ele, você foi fundamental na minha atuação no Ministério Público, e essa atuação é que me trouxe hoje ao exercício do cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Se eu não tivesse atuado desta forma, com certeza eu não seria Procurador-Geral do Trabalho. Isso muito me honra. Mas, enfim, então fomos, né, fazer uma verificação daquelas situações que estavam no... Já te contei essa história, né? Você já ouviu essa história algumas vezes? Que estavam no caderno da Pastoral da Terra. E ali, quando eu voltei, eu fiz um relatório, identifiquei, não precisa ter uma inteligência muito privilegiada, que aliás eu não tenho, mas eu identifiquei como relatório preliminar e botei no papel aquilo que eu tinha visto, que eu imaginava que podia ser feito. Em 1992 não tinha lei complementar, não tinha inquérito civil tramitando no Ministério Público do Trabalho, não tinha ação civil pública distribuída. Nós começávamos a desenvolver essa atividade. E encaminhei isso ao procurador-chefe. É necessário voltar, é necessário avançar.
é necessário ouvir as pessoas, é necessário requisitar informações, e é necessário, né, depois de tudo isso, dar um fim nessa história, né? Quem sabe levar ao judiciário. Então, eram situações de trabalhadores, uma situação, os trabalhadores tinham sido espancados e presos. E eu já não consegui mais identificar esses trabalhadores, porque, como houve um decurso de tempo, né, do momento em que a pastoral identificou a situação, lançou o relatório do momento em que eu vi, né, os trabalhadores já tinham ido embora. Mas tinha uma outra situação que envolvia uma usina de açúcar e álcool. Os trabalhadores estavam acampados na usina, isso em Casimiro de Abreu. E tinha uma outra situação que também era da cana-de-açúcar, aí já ali na área rural do município de Cabo Frio. Uma outra em Resende, né, que era uma indústria de alimentos. Enfim, nós começamos então a verificar essas situações e botar no papel. Né, botar no papel e aprofundar nas investigações. E estava fazendo isso, né, já tinha distribuído 2 ações. Lembro, com absoluto respeito, identificando que nós, profissionais do direito, somos conservadores, somos mesmo muito conservadores. As novidades são difíceis, né? Prazer te ver, cara. As novidades são difíceis no momento em que elas surgem, para que nós possamos entendê-las, né, e avançar a partir daquelas novidades. Normalmente nós somos refratários. Isso acontece com todos os profissionais do direito. E aconteceu entre nós quando nós apresentamos as primeiras ações civis públicas na Justiça do Trabalho. Muitas foram indeferidas de plano. Né, e o juiz do trabalho entendia que não cabia no processo do trabalho. Isso, claro, depois foi sendo superado. Anos depois, aconteceu coisa semelhante com a execução do termo de ajuste de conduta, né, Celinho? Até que a lei, né, veio em nosso socorro. Não é o meu celular, não, viu? Tá escondido. Pronto. Um barulho chato, né? Bom, enfim. Nós começamos, então, a desenvolver essa atividade. Eu já tinha ação civil pública distribuída no Rio de Janeiro. Tinha uma em Resende, na Vara do Trabalho de Resende, tinha uma na Vara do Trabalho de Macaé. E o procurador-geral da época, o João Pedro, doutor João Pedro Ferraz dos Passos, me ligou, estávamos em 93, ele me ligou e falou: olha, eu preciso que você vá cumprir uma missão fora do Rio de Janeiro. Falei, porra, João, complicado, né? Estou com tanta coisa aqui, tudo em andamento. Falou, preciso que você fique 25 dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou... essa água é minha, doutora? Sim. Muito obrigado. Ou em Teresina. Não sei se tem algum piauiense aqui, mas eu falei, não, Teresina não, pelo amor de Deus. É muito quente. E olha que eu sou carioca, hein? Eu falei, não, Teresina é muito quente. Então, eu vou para o Mato Grosso do Sul. E cheguei em casa já imaginando que ia ter confusão, né? Porque você chega em casa e diz assim, olha, eu estou indo embora para o Mato Grosso do Sul e vou ficar um mês fora de casa. Claro que ia ter confusão. É óbvio que teve. Mas isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida pessoal e profissionalmente. Eu fui para Campo Grande e depois acabei indo de vez. E os 25 dias em Campo Grande se transformaram em 10 anos. Em 10 anos, saúde. Se transformaram em 10 anos. E eu cheguei em Campo Grande, cheguei lá para ficar 25 dias. E aí a Pastoral da Terra, mais uma vez, Paulinho, atravessou o meu caminho. São efetivamente parceiros. Eu estava... A Procuradoria não tinha nada. Não tinha procurador, não tinha servidor, não tinha equipamento, não tinha nada. A Procuradoria estava sendo instalada. Aquele prédio tinha sido alugado, tinha coisa de alguns meses. Quem cuidava era o nosso amigo Jefferson, né?
que cuidava para quê? Porque você estava funcionando, tinha tribunal, né? Então tinha que ir um procurador lá para cuidar, mas o Jefferson já atuava em Brasília, então ele ia lá cumprir com uma função apenas para que o Ministério Público não tivesse, não se transformasse numa nulidade. Eu fui efetivamente o primeiro procurador lotado na Procuradoria Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul. E estava lá tentando, né, imaginar, tomar pé das coisas, quando recebo a visita do padre Alfeu Prandel, responsável pela Pastoral da Terra, e do Vicente de Paulo. Vicente depois viria a ser, Vicente já faleceu, o padre faleceu ano passado, infelizmente. O Vicente já faleceu há algum tempo, vitimado em um acidente de carro, trágico, e viria a ser depois o primeiro coordenador, Paulinho vai se lembrar dele, primeiro coordenador do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, quando o fórum foi instalado em 1995. E os dois me cobravam uma intervenção da minha instituição. E eu disse, olha, o que os senhores querem? Então, nós temos aqui, veja só, o pessoal do Conatrai, cadê a Juliana? Está lá. Nós temos aqui uma comissão chamada Comissão Permanente de Investigação das Condições de Trabalho no Mato Grosso do Sul. Na época não tinha nem esse nome, esse nome veio logo depois. E aquilo ali era um grande fórum, né, um exercício democrático. O que é hoje, em âmbito nacional, o Conatrai, em âmbito regional, as Coetrais, né? A comissão permanente era uma Coetrai, né? E estávamos lá. Eu disse, não, tudo bem, eu vou lá. Vou lá na reunião, cheguei lá, estavam vários representantes do poder público, vários representantes da sociedade civil, todo mundo só batendo na gente, né? Claro, porque a responsabilidade é do poder público. Se o poder público não toma providência, né, a sociedade civil vai cobrar, e cobra mesmo. E a partir dali eu comecei a me envolver. Eu disse, pô, eu não vou conseguir sair daqui no final do mês, não. E comecei a me envolver. Nós tínhamos ali, e aí eu começo a fazer, perdoe-me essa introdução, tão muito longa, mas eu começo a fazer um balanço, que é, né, o que me foi pedido pela doutora Luciana. Nós começamos, então, a enfrentar o trabalho infantil nas carvoarias. Nessas mesmas carvoarias, produção de carvão vegetal, né? Aqueles fornos de tijolo, parece um iglu. A exploração dos trabalhadores, principalmente nessa atividade da produção do carvão. E as atividades dos trabalhadores indígenas nas destilarias de açúcar e álcool. Isso no Mato Grosso do Sul. A partir dali, a partir desse enfrentamento, né, situação semelhante, nessa época, nós tínhamos, isso é 1993, situação semelhante nós tínhamos, nessa época, alguma coisa já começando a ser desenvolvida no Pará, por conta de denúncias, e em Minas Gerais, também na questão do carvão, na produção do carvão vegetal. Era o que nós tínhamos no Brasil. Um foco em Minas, um foco no Pará, e esse foco desenvolvido por nós no Mato Grosso do Sul. A questão do trabalho infantil, creio, foi bem enfrentada. Alguns anos depois, nós já não tínhamos mais denúncias de crianças trabalhando nas carvoarias. O balanço, do meu ponto de vista, é altamente positivo. Um determinado município que uma vez eu pensei que eu fosse apanhar, quando cheguei lá. Uma reunião na Câmara de Vereadores, e o clima era assim, tenso ao extremo. Com gente na rua, esperando, olhando de cara feia. E anos depois eu voltei a essa cidade para confraternizar com o prefeito, porque ele havia ganho um prêmio do Unicef. Prêmio porque o trabalho infantil foi erradicado naquele município. Então, claro, nesse aspecto, o balanço é positivo. Mas aconteceram mais coisas, né? A questão do trabalho indígena, por exemplo. Nós encontramos, houve safra,
houve safra, em que cerca de 8.000 trabalhadores indígenas foram ativados no corte da cana. Detalhe, não havia qualquer regularização. E a FUNAI, pasmem, entendia, Dr. Magnus, Celinha, entendia que aquela situação era uma simples locação de mão de obra, uma simples prestação de serviço, e não deveria haver o registro, viu, Renato, na carteira de trabalho. Ou seja, durante anos e anos e anos, os trabalhadores indígenas cortaram cana nas destilarias de açúcar e álcool no Mato Grosso do Sul, sem qualquer direito, sem obter qualquer direito daquele extenso rol que a legislação trabalhista prevê. Isso não tem cabimento uma coisa dessa, né? Então nós começamos a nos organizar. Eu estava sozinho durante esse final de 93, de setembro até o final do ano. Eu era o único procurador na procuradoria. No dia 27 de dezembro, se me trai a memória, chegaram 3 procuradores. É o teu concurso, Celinha, é esse? Não. O teu é um antes, né? Um depois. O pessoal tomou posse no Natal de 1993 e começaram a chegar ali às vésperas do Réveillon. Eu digo, bom, agora a gente tem condição de começar a trabalhar. No mês de março de 94, nós recebemos os primeiros servidores de concurso público. Nós funcionávamos com uns 2 ou 3 servidores lá. Tinha até gente cedida pelo tribunal. E então, de bom, agora a gente pode começar a organizar as coisas. E começamos a distribuir, instaurar inquérito e avançar nesses 3 campos. No campo do trabalho infantil, no campo do trabalho indígena e no campo do trabalho escravo contemporâneo. Éramos 4 procuradores, um grupo de servidores de alta qualidade, e eu vinha do Rio de Janeiro, numa procuradoria antiga, como é a procuradoria aqui de São Paulo, da 2ª região, já com um tipo de funcionamento, né, muito bem definido. Aquela época, como nós trabalhávamos basicamente nos pareceres, então você concentrava um monte de servidor ali para ficar datilografando o parecer, né, e fazendo fichinha. Ocorre que novos tempos se apresentavam, né, e quando eu vou para o Mato Grosso do Sul e que eu recebo os servidores, eu digo, isso aqui eu não vou fazer. Esse tipo de botar servidor lá, datilografando e fazendo fichinha, isso eu não vou fazer. Eu vou disponibilizar um servidor para trabalhar direto com cada procurador. Firmei um convênio de estágio com a Universidade Católica e o procurador passou a ter, além de um servidor, bacharel em Direito, também um estagiário. Foi a primeira Procuradoria Regional do Trabalho no Brasil, em 1994, foi a primeira Procuradoria Regional do Trabalho no Brasil, em que os procuradores tiveram um servidor, bacharel em Direito, trabalhando diretamente com eles no gabinete. Essa estrutura é a estrutura que nós queremos, e nós ainda, hoje, em 2015, nós ainda não conseguimos para todos os quase 800 procuradores do Ministério Público do Trabalho no Brasil. Mas em 1994 nós conseguimos realizar. Enfim, estou mostrando um quadro para fazer a comparação. Um quadro em que as pessoas que entendiam que deveriam atuar naquela situação se organizavam de acordo com as coisas que vinham à própria cabeça. Ou seja, nós éramos desorganizados, nós éramos desarticulados. Em 1995, é criado o Grupo Móvel de Fiscalização, Grupo Especial, né? Móvel de Fiscalização, Grupo Especial de Fiscalização Móvel, perdão, Grupo Especial de Fiscalização Móvel, esse é o nome, que era o braço executivo do então GERTRAF, né? Governo federal. Por conta de uma
por conta de uma denúncia internacional, o Brasil sofre, e é o caso Zé Pereira, né? Famoso caso Zé Pereira. Nós estamos a um passo de conseguir um contrato de trabalho em conjunto com o produtor de cinema para levar o caso Zé Pereira para as telas. Mas, então, o caso Zé Pereira leva o Brasil a sofrer denúncias. Não me recordo agora exatamente, Paulo pode me ajudar, se foi primeiro na comissão ou na corte. Foi primeiro na comissão, né? Então, na Comissão Interamericana, que funciona em Washington, e o Brasil é, então, cobrado. O governo brasileiro assume, isso é importantíssimo, 1994, 1995, o governo brasileiro assume que havia o trabalho escravo aqui entre nós. Ora, se você nega, você não tem responsabilidade, mas se você assume, não é isso, Gabi? A responsabilidade vem de imediato. E o Brasil, então, começa a ter responsabilidade no enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Organiza o GERTRAF, que era o executivo de repressão ao trabalho forçado, com vários ministérios, e com todo respeito, eu repito, a única coisa que funcionou desse GERTRAF foi o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. O Grupo Móvel começa a funcionar. A primeira operação do Grupo Móvel ocorreu em maio de 1995, e eu tenho a honra de dizer, aliás, vamos comemorar isso mês que vem, né, Paulinho? Estamos acertando aqui, durante a reunião dos procuradores que atuam no combate ao trabalho escravo e dos auditores fiscais do trabalho, vamos comemorar em Brasília os 20 anos da primeira operação do Grupo Móvel, e eu estava lá. Digo isso com muito orgulho. E o Grupo Móvel começa a funcionar e começa, então, a observar, a verificar de perto e a tomar providências. E essa trajetória, né, do Grupo Móvel, dentro desse balanço que a doutora Luciana me pediu para fazer, é uma trajetória vitoriosa. Eu posso dizer com absoluta tranquilidade que os auditores fiscais do trabalho, que coordenam o Grupo Móvel, com a nossa humilde participação dos procuradores do trabalho, e com a participação sempre efetiva da Polícia Federal e muitas vezes da Polícia Rodoviária Federal, é o exemplo do que deu certo nesse país em relação ao enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. A doutora Luciana apontou ali da tribuna agora há pouco o número de trabalhadores resgatados. Eu tenho aqui esses dados. São, nesses 20 anos, 45 mil trabalhadores, mais de 2014, mais de 48 mil, eu vi o quadro errado. Cego, esse é o DNA, a gente vai ficando velho, vai ficando imprestável, desculpe. Mas, não, é sério, tem gente que fala assim, porque é a melhor idade. Desculpem. Melhor idade é 25 anos, 30 anos, é a melhor idade. Depois a gente vai falhando. Então, quase 50 mil trabalhadores libertados. Não é isso, pô? Quase 50 mil trabalhadores libertados em 20 anos. Isso é muita gente. É muita gente. Algumas dessas pessoas foram libertadas mais de uma vez. E aí, esticando esse balanço, porque nós não conseguimos ainda tirar do papel as propostas de antecipação, as propostas preventivas. Vejam, no começo dos anos 2000, dando um salto, nós tivemos, nesse primeiro período de atuação do Grupo Móvel, um primeiro momento interessante, depois um refluxo, e é preciso registrar, somos órgãos governamentais. Os órgãos governamentais, né, muitas vezes,
quase sempre, atuam de acordo com as ordens governamentais, né? Em alguns momentos você tem um bom comando e você avança. Em outros momentos, esse comando, digamos assim, para a gente não ofender ninguém, é tímido. E aí você para, desacelera ou para e às vezes até retrocede. Conosco aconteceu isso também. A partir do início dos anos 2000, entra em cena uma instituição pela qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Falo da Organização Internacional do Trabalho. Quando eu cheguei ao Mato Grosso do Sul, eu já encontrei gente da OIT no início do IPEC. Isso é início dos anos 90, o IPEC era o programa da OIT de erradicação do trabalho infantil. E o meu contato com essa Organização Internacional do Trabalho mais próximo, mais direto, Luciana, foi no IPEC, no enfrentamento ao trabalho infantil. O IPEC era o grande projeto da OIT naquele momento, de erradicação do trabalho infantil. E a partir do ano 2000, talvez mais para o final do ano 2000, começa a ser desenvolvido um projeto da OIT de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Esse projeto vem a ser financiado com recursos do DOL, o Department of Labor, o Departamento de Trabalho do governo dos Estados Unidos. Então vem uma primeira remessa, coisa de um pouco mais de $1 milhão, e depois veio uma segunda remessa. Nessa segunda remessa, eu me recordo que em fevereiro de 2003 eu estava nos Estados Unidos, fiquei um mês lá, convite do Departamento de Estado, um processo de discussão de tráfico de pessoas principalmente, mas eu fui sabatinado no DOL. Eu fui sabatinado porque o Departamento de Trabalho queria saber qual era, o que tinha sido feito com o dinheiro que eles investiram no projeto da OIT. E eu fiquei sabendo naquele momento que a OIT havia solicitado um novo aporte de financiamento. E eles diziam, olha, a gente quer saber se o dinheiro foi bem utilizado, porque se não foi bem utilizado, nós vamos negar esse pedido. E eu fiquei lá algumas horas com 4 técnicos do Departamento de Trabalho, e eu creio que a minha intervenção foi pelo menos razoável, né? Porque eu ainda estava nos Estados Unidos, eu fiquei lá todo mês de fevereiro de 2013, eu ainda estava nos Estados Unidos quando tomei conhecimento que o aporte tinha sido feito. Eles tinham decidido, então, financiar a sequência, né, do projeto. E esse projeto foi fundamental. Eu explico por que ele foi fundamental. Porque, se por um lado nós somos conservadores, isso é verdade, por outro lado, nós somos vaidosos. E muito. E há uma fogueira de vaidade muito grande. Cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. Isso atrapalhava o nosso trabalho. Atrapalhava e muito. E quando a Organização Internacional do Trabalho, no final de 2000, começo de 2001, começa a desenvolver esse projeto, todo mundo resolveu ajudar, participar. Esse foi o diferencial. Fomos todos trabalhar em conjunto com a OIT. Nós do Ministério Público do Trabalho, nós do Ministério do Trabalho e Emprego, Judiciário, né, da Justiça do Trabalho, vamos todos colaborar. As ONGs, a Pastoral da Terra, né, todo mundo trabalhar. Nesse momento, nós começamos então a discutir organizada e articuladamente o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Pode registrar, doutora Luciana, que no balanço que a senhora pediu que eu fizesse, esse é um ponto fundamental. O primeiro ponto fundamental é o Grupo Móvel, 1995. O segundo ponto fundamental é o primeiro projeto de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, coordenado pela Organização Internacional do Trabalho. Eu não sei se você conhece essa história melhor do que eu, até porque vejo que você tem todos os cabelos brancos, eu ainda não tenho, né? Mas se você, Paulinho, meu amigo, entender que a história pode ser melhor contada, eu peço a sua ajuda. Mas
naquele momento, a entrada da OIT nesse processo traz um diferencial de coordenação, de articulação. E eu já havia percebido isso em 1994, quando nós estávamos em uma carvoaria, e uma carvoaria muito grande, com várias baterias, cada bateria com muitos fornos, e tinha uma criança deitada dentro de um forno. E eu estava do outro lado e eu vi o padre Alfeu Prandel acenando, me chamando, vem aqui, e saí correndo por meio daqueles fornos e fui até lá onde o padre estava. Nós estávamos acompanhados nessa inspeção, era uma inspeção da comissão permanente. Estávamos acompanhados por uma equipe da BBC de Londres. Aliás, eu faço um recorte aqui para dizer que aqueles caras são chatos. Eles são muito chatos. Chato no sentido do profissional que quer fazer o trabalho perfeito. Eles queriam que a gente ficasse com a mesma roupa durante 5 dias. Eu falei, vocês vão me perdoar, mas eu não vou ficar com a mesma roupa 5 dias. Não, mas é porque tem que ser uma sequência. Aí o pessoal, mesma roupa. Eu digo, eu tomo banho de manhã, eu tomo banho de noite, pelo menos. Eu mudo de roupa. Não, mas então pega a roupa e bota por cima. Eu falei, puta. Aí assim a gente chegou a um acordo. Eu tomava meu banho, botava minha roupa e pegava aquela roupa, né, suada, né, e botava por cima. A vontade de chegar no hotel de noite para tomar um banho era tanta, né? Porque se saía de manhã cedo, às vezes de madrugada, ficava o dia inteiro, né? Enfim, mas a equipe da BBC estava filmando, estava gravando isso tudo. O pai chamou e falou, olha aí o que está acontecendo. E tinha uma menina, pequenininha, coisa de uns 3 ou 4 anos. Olha o Fábio aí. Fábio, seu ponto já foi cortado, viu? Prazer ter você aqui, meu amigo. Luiz Carlos Fábio, vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, além de um dos melhores quadros do Ministério Público do Trabalho, um grande amigo. Pena que é corintiano. Mas ele um dia vestiu a camisa do Flamengo. E não pode mentir, porque eu tenho a foto aqui no meu celular. Até o Facebook registrou a foto do Fábio com a camisa do Cláudio Adão, que nós ganhamos lá no Rio de Janeiro. Mas, enfim, essa situação, para mim, foi um diferencial. A menina estava dormindo no forno. Você fez uma expressão muito triste, moça. Atrás de você, Gabi, a moça fez uma expressão muito triste no rosto. Eu não sei qual foi a minha expressão, mas a tristeza estava por dentro. Aquele saco plástico que você enche de carvão, depois que o carvão tá queimado, né? Estava estirado no chão, aquele chão sujo, cheio de restos de carvão, e ali a menina dormia. E do lado de fora, uma família trabalhava. Pai, mãe, 2 filhos. Um maiorzinho trabalhando, o outro menorzinho brincando no barro. Então, o padre falou, olha aí, olha o quadro. Padre Alfeu. Eu digo, triste, né? Porque quando nós chegávamos, você já deve estar imaginando assim, mas vocês não estavam lá combatendo o trabalho infantil? Sim. Mas quando nós chegávamos nas carvoarias, as crianças entravam, corriam para dentro do mato, elas se escondiam, a gente tinha que ir mato adentro, arrancar as crianças de lá de dentro do mato. Porque como você não consegue chegar num lugar desse, assim, digamos assim, invisível, né? Você vai com um aparato, você vai com caminhonete, vai com não sei o quê, e os caras, naquela época tinha uns motoqueiros lá que ficavam, né, avisando tudo. Nós chegamos a aprender rádio. Várias vezes a Polícia Federal aprendeu rádio clandestino, né, de rádio amador, porque eles trocavam informações. Então, quando a gente chegava, não tinha mais ninguém, fugiu, se escondeu, e a gente tinha que ir mato adentro. E ali não. Ali a situação estava, né, com todas as cores, e cores bem vivas. E eu disse, olha, ali eu percebi, eu digo, não adianta você chegar aqui, achar que é autoridade, né? Vamos interditar, vamos não sei o quê, o auditor fiscal interdita, eu peço uma ordem judicial interdita, fecha isso aqui, faz o quê com essas pessoas? Né, Fábio?
Faz o que com essas pessoas? Solta na vida? Para quê? Para ir para a periferia da cidade, morar em favela? Para ir para os semáforos, pedir dinheiro, vender bala? Não adianta. A intervenção tem que ser articulada. Porque para você interferir em um problema como esse, isso nós fomos aprendendo, mas eu vi ali em 1994, você precisa ter outros atores. Você não adianta você dizer, não, vamos fazer uma escola. Sim, o município tem que participar disso obrigatoriamente, senão como é que você vai fazer a escola? Como é que você vai botar o professor? Área rural, como é que você vai verificar um transporte para que as pessoas possam ir para a escola? Então, se aprende. Né? Eu comecei a aprender isso ali. Olha, eu tenho um orgulho danado da minha instituição. Eu tenho um amor incondicional pelo Ministério Público do Trabalho. Eu tenho certeza que a minha instituição é muito importante, mas não vai resolver problemas dessa magnitude sozinha. Ou você trabalha de forma articulada, ou você atrai, trabalha junto, e cada um com a sua responsabilidade, ou a gente não avança. Né? Então, a gente aprende isso. E a senhora pode colocar a doutora Luciana no seu balanço, que apesar de não ter uma inteligência privilegiada, às vezes eu consigo aprender alguma coisa. E nós chegamos, então, no projeto da OIT, que é onde eu estava, no primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Começamos a escrever esse primeiro plano, nessa articulação, quando a OIT começa a participar e comandar esse processo. Coordenar esse processo. Eu estou preocupado aqui, o outro painel, tem um painel, que horas que é? 11? Não, então tá bom. Eu sou desorganizado, e eu sou falador, eu falo demais, então é melhor pautar aqui que eu não quero atrapalhar a sequência da discussão. Mas, enfim, chegamos ao primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E tinha muita gente participando, grupos de trabalho, muito debate, muita discussão. E sai o primeiro plano no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso. O presidente Lula já estava eleito. Fomos ao Alvorada, ao Palácio da Alvorada. O presidente Fernando Henrique Cardoso nos recebeu na biblioteca do Alvorada. O primeiro plano é apresentado a ele pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que era o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, e pelo professor José Martins, que da USP, que era o coordenador desse trabalho. Apresenta-se o plano ao presidente Fernando Henrique e ele diz, olha, nós já estamos no final do governo. O presidente Lula já está eleito. Talvez seja mais importante aguardar o presidente tomar posse. Isso foi feito. Isso foi feito, o Lula toma posse, esse trabalho é apresentado ao Lula, assume o deputado Nilmário Miranda, um grande... Aliás, falar em Paulo Sérgio Pinheiro, José Martins, Nilmário Miranda, nós estamos falando em ícones, para usar uma expressão dos nossos dias, quando se trata de militantes de direitos humanos. É preciso render as homenagens. Nilmário Miranda assume, então, essa Secretaria de Direitos Humanos e coordena uma pequena adaptação do plano, né? E é levado esse plano ao presidente da República, e o presidente da República, isso a senhora pode registrar no seu balanço, o presidente da República convoca uma solenidade no Palácio do Planalto e apresenta o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo como um ato do Estado brasileiro. Não era um ato de governo, era um ato do Estado brasileiro. Então, creio que o presidente Lula teve a percepção do que ele tinha em mãos. Um trabalho desenvolvido praticamente nos 2 últimos anos da administração Fernando Henrique Cardoso. Entregue a ele para que ele apresente para a sociedade. E ele teve essa percepção. Não precisa dizer
que isso abriu as portas do Congresso Nacional em especial. Havia ali várias propostas legislativas. Uma delas a extensão do seguro-desemprego, né? Outra, a alteração do Código Penal brasileiro, né? Então, situações que eram urgentes ou urgentíssimas. Criação de varas do trabalho, criação de cargo de procurador do trabalho. Isso voou no Congresso Nacional naquele ano de 2003. E foi ótimo, porque registramos ali um excepcional avanço. E mais, o retorno a pleno vapor do grupo móvel, do grupo especial de fiscalização móvel. Se vocês observarem, eu tenho o quadro aqui, mas vocês não vão conseguir ver. Mas, por gentileza, acessem o sítio do Ministério do Trabalho e Emprego e procurem o quadro das operações do grupo móvel e vejam a diferença a partir de 1995. O refluxo é perceptível. E o grande ganho a partir de 2003. Enorme ganho a partir de 2003. Até se chegar a quase 50 mil trabalhadores resgatados, até se chegar a quase 100 milhões, deve estar passando aí já dos 90, não é isso, Paulinho? Quase 100 milhões de reais de indenizações. Aí, claro, os advogados aqui que têm sido, digamos assim, procurados pelos clientes para defender a clientela quando o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação civil pública e pede lá uma pequena fortuna de indenização de dano moral coletivo, já devem estar imaginando, né? Nesses 100 milhões aí deve ter aí uma grande parcela de dano moral coletivo ou de dano moral individual. Negativo, nem um centavo. Naquele número que vocês vão encontrar lá no quadro, de quase 100 milhões de reais, não há um centavo de indenização de dano moral individual, de dano moral coletivo. É o que, na minha época de advogado trabalhista, nós chamávamos de verbas comezinhas, feijão com arroz dos corredores da Justiça do Trabalho. Verbas resilitórias, fundo de garantia, férias, não tem nada além disso. Porque é extremamente lucrativo explorar o trabalhador. Extremamente lucrativo. Fábio gosta disso, defendeu isso ano passado na conferência da OIT. É até uma violência, uma covardia do ponto de vista econômico. Repito, Fábio gosta muito dessa abordagem. Porque alguém vai colocar o seu produto no mercado por um valor muito mais baixo do que o outro que está cumprindo a legislação. Então, se você observar, tem uma passagem que está gravada, está filmada, porque ele diz, olha, nós vamos aqui resgatar trabalhador, mas não é só por questão humanitária, não, é por questão econômica também. Porque muita gente que fica aí dizendo, isso é um absurdo, esses meninos do Ministério Público aí ficam inventando história. Se tivesse um pouquinho de consciência, se tivesse um pouquinho de percepção de atuação dentro de um sistema capitalista de produção, porque nós estamos dentro do sistema capitalista de produção, a proposta de mudança disso a gente discute em outros fóruns, não é isso, Marcos? Em outros fóruns, em outros locais. Aqui não. E dentro de um sistema capitalista de produção, quando você põe o seu produto no mercado por um valor muito baixo, você quebra a concorrência. Faço um recorte, ano passado, eu fui a Buenos Aires para uma reunião com o ministro do Trabalho, uma reunião com o ministro do Trabalho da Argentina, organizada por sindicalistas brasileiros e por procuradores do trabalho que atuam na área do frigorífico. É uma outra área trágica para o trabalhador. 40% da carne produzida na Argentina já é de empresas brasileiras. 40% da carne produzida na Argentina já é de empresas brasileiras. Há um temor na Argentina de uma planta que eu confesso, perdoe aqui a ignorância,
eu não sei se já está sendo construída ou vai começar a ser construída, de um grande frigorífico brasileiro no Paraguai. Estão em polvorosa, em absoluto desespero. Porque uma planta dessa empresa, né, empresa grande, conhecida, né, que toca a música do Roberto Carlos nos comerciais, mas não é aquele comercial do Roberto, não, é um do Tiririca aí, que eu acho que ele até foi condenado essa semana aí. Mas, enfim, uma planta dessa empresa no Paraguai significa um enorme dumping, uma violência, porque o Paraguai não tem esse sistema de proteção de direitos que o Brasil tem, que a Argentina tem, não tanto quanto o Brasil, mas também tem. Então, a carne produzida por essa empresa lá no Paraguai vai sair com um custo muito baixo. Vai desempregar na Argentina, vai desempregar no Brasil, vai desempregar no Uruguai. Isso se não for para o abate, um monte de boi com aftosa. Não traz aí talvez uma grande preocupação, né? Porque essas barreiras sanitárias de saúde no Paraguai, digamos assim, que não são assim tão eficazes. Vamos deixar assim. Enfim, então nós temos, a partir desse plano, um grande avanço. Eu retomo aqui a minha improviso que eu preparei aqui enquanto a Luciana falava. Esse plano traz grandes medidas. Como eu disse, algumas alterações legais, Código Penal, seguro-desemprego, o efetivo poder desta articulação, de trabalhar articulado. Nós aprendemos, ou começamos a aprender isso. Traz o CONATRAI, traz a OIT definitivamente para esse cenário, mas, infelizmente, nós já escrevemos o segundo plano e, infelizmente, nós não conseguimos tirar ainda do papel as propostas de ações preventivas. Nós temos os trabalhadores ainda, e a senhora pode pôr no seu balanço aí um aspecto negativo. É o primeiro, mas não será o último, infelizmente. Já partindo aqui para a conclusão. Até eu terminar efetivamente, eu devo falar a palavra conclusão umas 20 vezes. Concluindo, e vamos falando, até cortar o microfone, como fizeram com o Cid Gomes. Lamentável esse tipo de coisa, né? Enfim, falta de respeito. Poder é poder. Você pode discordar, mas poder é poder. Se você desconhece, se você desmerece, você abre mão do Estado democrático de direito. E essa é uma coisa que nós não podemos fazer. Não é possível abrir mão do Estado democrático de direito. Enfim, perdoe essa digressão, é um desabafo. Então, nós não conseguimos tirar do papel essas ações preventivas. Nós não temos qualificação profissional. Os trabalhadores, em regra, são analfabetos ou semi-analfabetos, sem qualificação, e por isso eles estão, a sua expressão de novo me assustou. E por isso esses trabalhadores são tão vulneráveis a um canto de sereia. Quando o gato vai lá, e o gato aqui, eu repito sempre essa piada, já está ficando sem graça, o gato que vai lá não é o Reinaldo Gianecchini, né? É o arregimentador, é o atravessador, é um criminoso. Porque esse crime está no Código Penal, lá no artigo 207, crime de aliciamento. E ele engana o trabalhador, ele leva o trabalhador mediante uma fraude, é um engano, o trabalhador sai enganado. E sai na esperança, porque ele não tem nada, ele não tem alternativa, ele não tem esperança, ele não tem qualificação. E vai. Muitos vão sabendo para onde estão indo. Muitos não retornam, né? O pessoal chama de peão de trecho, né? Muitos não retornam para os seus municípios de origem, são humilhados. Não tem como voltar. O sujeito sai para ganhar a vida, ele não ganha a vida. Muitos ganham a morte. Esse trabalhador
não tem por que voltar para o município dele. Ele não tem como encarar a família dele de frente. Ele é um devedor de uma dívida que não existe na realidade. De uma dívida construída mediante uma fraude. Mas o trabalhador acredita que deve. A literatura é pródiga nisso. Você pega o Fiel e a Pedra de Osman Lins, Alice do Rego, você tem aí vários autores que retratam essa política do barracão, o truck system, né? Arnaldo Susequinde discute isso muito bem em instituições. Enfim, é uma situação da qual o trabalhador não consegue escapar e nós não estamos dando essa alternativa para o trabalhador. Nós não estamos avançando quando se trata de prevenir, de qualificar essa mão de obra. E eu não estou falando aqui de ficar sentadinho no gabinete, como a gente tem lá em Brasília, como se tem nas grandes cidades, e ficar sentadinho no gabinete, no ar-condicionado, pensando o que é melhor para o trabalhador. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá, você tem que observar a realidade, você tem que ver o potencial econômico da região, o que você pode ser feito. Eu faço aqui um recorte, já chegamos às 11, né? Concluindo. 3 vezes, né? Faltam 17 ainda. Eu faço aqui um recorte, acabei de ficar rindo de mim, para contar uma história curta de um grande amigo nosso, um grande amigo. Uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, meu amigo pessoal, tomamos posse juntos no Ministério Público, em 1989, fomos juntos para Porto Velho, que é o ministro Lélio Bentes, do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Lélio estava fazendo um curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, perdoe a falha da memória, na Universidade de Essex, na Inglaterra, e depois ele foi trabalhar no IPEC, lá na OIT, em Genebra. Em uma das reuniões no IPEC, ele conta essa história, tinha um determinado valor, um valor pequeno, em dólares, alguns milhares de dólares, pouca coisa, para um projeto de enfrentamento ao trabalho infantil, e discutia-se onde ia ser aplicado aquele dinheiro. E alguém teve a brilhante ideia de consultar, né, de mandar um comunicado e observar o que vinha de resposta, de projetos que poderiam ser beneficiados com aquele valor. Uma das respostas era um projeto assim muito simples, comprar bode. Bode, aquele bichinho, né? Dizem que fede, então. Comprar bode. E era uma comunidade do interior da Bahia, naquela região ali, Renato, meu amigo, do Sisal. Na região do Sisal. E os caras, comprar bode, esse povo é doido, você tem aí 15 mil, 20 mil dólares, pô, tá certo que é pouco dinheiro, mas pô, porque é pouco dinheiro vai comprar bode, né? Aquele bichinho feio de barbicha, chifrudo. Tá bom, vamos saber como é que é essa história. Depois de saber como é que era a história, resolveram mandar o dinheiro para a comunidade. Isso tem algum tempo já. Depois de alguns anos, naquela comunidade houve redução da mortalidade infantil, naquela comunidade houve redução da evasão escolar, naquela comunidade houve redução da miséria. Porque o dinheiro para comprar bode foi utilizado, e era isso que eles queriam, foi para comprar matrizes, bodes e cabras. Essas matrizes foram distribuídas na comunidade com um compromisso de, na reprodução, outras pessoas também recebessem os animais. E aí a comunidade passou a comercializar o leite, a fazer queijo, a comercializar o queijo, servia como alimento, né? Trazia uma renda, a criança já não precisava mais trabalhar, já podia ir para a escola, já ia para a escola alimentada, já aprendia alguma coisa na escola, porque chegar com fome não aprende mesmo. Enfim, um dinheiro pequeno, uma quantia pouca, pequena, quase que insignificante, que resolveu um problema em uma comunidade. Por quê? Porque você não fica aqui do lado de cá achando que você entende tudo, que você vai fazer e a pessoa que está lá vai obedecer, porque você não conhece a realidade. A realidade conhece aquele que está lá.
explorado, sofrendo. Ele tem perspectivas. Nós precisamos levar essa esperança, levar essa alternativa, levar essa condição para que as pessoas possam dar a volta por cima. 2 pontos só para a gente encerrar. Vocês já estão cansados, eu também. Que eu não posso deixar de abordar aqui nesse balanço, se bem que a doutora Luciana já falou um deles ali, pelo menos um eu vi ali da tribuna. Nós temos algumas ferramentas que funcionaram nesses anos. Uma delas é a portaria interministerial número 2, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos. Institui o cadastro de empregadores infratores, popularmente conhecido como lista suja. Funcionando há mais de 10 anos. E, em dezembro, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ordem do presidente, ministro Ricardo Lewandowski, cassou a eficácia do cadastro de empregadores. E, por conta disso, o Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive, retirou a lista do site. O que é esse cadastro de empregadores? Muito rapidamente. Será que o cadastro de empregadores infratores traz uma penalização? Aquelas pessoas que estão ali listadas são penalizadas, estão sendo penalizadas por um ato administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria de Direitos Humanos? É esse o poder que tem o Paulo Sérgio aqui? Quantos mandados de segurança já te sapecaram lá por causa da lista, Paulinho? Ora, por gentileza, nós somos profissionais do direito. Mas eu acho que além de profissionais do direito, nós somos pessoas de bom senso. O cadastro cumpre com uma responsabilidade do poder público, que é da ciência dos seus atos. Você imagina que esse cadastro vai proibir um banco de emprestar dinheiro para alguém? Quem aqui nunca pegou um empréstimo no banco? Acho que muitos já pegaram. Vai lá, bate na porta do Bradesco e pede lá o dinheiro para comprar um computador, um carro, uma casa, ou sei lá o que for, para fazer uma viagem para o exterior. Vai lá pedir dinheiro emprestado. O que o gerente vai dizer? O gerente vai dizer assim: eu quero ver o seu cadastro. Como é que é o seu cadastro? Você é um bom pagador? Se você tiver um bom cadastro, se você tiver um bom pagador, o gerente vai prestar o dinheiro a você. Porque isso é próprio do sistema capitalista. O dinheiro, você tem que pagar pelo dinheiro. O dinheiro é caro. Então você vai lá e compra o dinheiro. Você vai pagar por esse dinheiro. E você vai fazer o que você quiser com esse dinheiro. Mas se você não tiver condição de pagar, o banco não vai te emprestar dinheiro. Não tem perdão. Mas e com dinheiro público? Como é que você faz com dinheiro público? Precisa ter um bom cadastro? Deveria. É isso. O dinheiro é caro. Falta dinheiro para a escola, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para um monte de coisa. Mas não falta dinheiro para explorar o trabalhador no Brasil. Porque durante todos esses anos, a nossa atuação com o cadastro foi de sensibilizar. Eu me recordo, era coordenador, o que o Fábio é hoje. Fábio, nosso coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo, eu era coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo. No começo da implantação do cadastro, o povo do BNDES me ligava. Ó, tá aqui, o que a gente faz, não sei o quê. Não dá, porra. Não dá. Isso foi sendo construído, são mais de 10 anos, 12 anos, Paulinho, né? Não é isso, Renato? 12, 13 anos. 12 anos construindo isso. Construindo o quê? Construindo uma aliança. Meu deputado, prazer. Construindo uma aliança com um sistema financeiro que opera com dinheiro público. Que aliança é essa? Aliança com a sociedade. O dinheiro público não vai servir para explorar trabalhador. Na verdade, você não precisa de muita coisa.
Você não precisa de colocar isso no Diário Oficial, você não precisa de colocar... É simples. O banco que opera com dinheiro público não pode pegar esse dinheiro para financiar a exploração de trabalhador no Brasil. Isso está acontecendo. Parou durante 10, 12 anos, está voltando a acontecer. Porque quando o ministro Lewandowski deu a liminar, no dia 30, 26 de dezembro, no dia 15 de janeiro, o BNDES já expedia uma ordem interna liberando os financiamentos. Isso não tem cabimento. Eu tenho uma audiência hoje aqui em São Paulo com o presidente do BNDES. Solicitei há alguns dias. Solicitei na Caixa também, mas a ministra Miriam Belchior ainda não me respondeu. Mas eu vou pedir isso a ele, que tenha atenção. Falei isso essa semana com o ministro Miguel Rosseto. Ele disse, ministro, porra, isso é um ato do Executivo. É uma portaria do Executivo. O Executivo não defende isso. Paulinho me disse agora que esteve aqui essa semana no Supremo Tribunal Federal fazendo o lobby do bem. Faça mesmo. Me chame que eu vou com você. Porque a gente não pode ficar olhando. E o dinheiro está voltando para os cofres de empresas que exploram o trabalhador, que mantêm o trabalhador em condição análoga de escravo. Isso não tem cabimento, isso é um retrocesso. Assim como é um retrocesso, depois de tanto trabalho, 20 anos de tramitação no Congresso Nacional, e esse é o último tema, eu prometo, concluindo. Depois de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, nós gastamos muita sola de sapato no Congresso Nacional para ver aprovada a então PEC da expropriação, a PEC 438. Essa PEC começa com então um deputado federal pelo Pará, Paulo Rocha, na Câmara dos Deputados. Tramita durante longos anos, até que o Paulo desistiu e pediu ao então senador pelo PSB do Pará, Paulo Rocha do PT do Pará, pediu ao então senador Ademir Andrade do PSB do Pará, que atravessasse a proposta no Senado. Deputado, não me pergunte por quê, mas no Senado andou. É a casa, teoricamente, mais conservadora, né? No Senado andou e aprovou no Senado. Aprova no Senado, vai para a Câmara, Paulo Rocha pendura dele lá na PEC do Ademir Andrade. E avança na Câmara. Ganha o primeiro turno, aí vem a bancada ruralista, né? Vem a bancada ruralista. E nós esperamos, aprova no primeiro turno com mudança de redação. Essa mudança de redação, eles não imaginavam que ia dar no que deu. Eles não imaginavam. Desculpe a brincadeira, mas tem gente plantando maconha em apartamento que está desesperado. Tem gente que andou sendo presa aí nos últimos dias aí porque tem plantação de maconha no apartamento porque está desesperado. Porque corre o risco de perder o apartamento. Por conta da emenda constitucional 81. Porque a nossa proposta era para a área rural, né? E agora os ruralistas enfiaram lá o imóvel urbano, e está no 243, né, Fábio? Da Constituição, que já tratava da expropriação se houver a cultura de psicotrópicos. E agora? Apartamentinho lá do... né? Deixa eu para lá. Enfim, o que nós temos agora? Depois de tanto tempo, aprova-se a PEC, né? Temos a emenda constitucional 81, e agora nós teremos um projeto de lei para regulamentar essa emenda constitucional. E nós estamos às vésperas de um enorme retrocesso. Pode registrar no balanço, doutora, é o terceiro ponto negativo. Esse projeto de lei, cuja proposta foi aprovada no final do ano passado, no Senado da República, relatado pelo senador Romero Jucá, retira exatamente o grande avanço que nós tivemos nos últimos anos, que é o enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo quando se observa a condição degradante. Isso deu o diferencial. Porque até dezembro de 2003, a redação do artigo 149 do Código Penal era reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto final.
quando se muda a redação, quando a redação é alterada, né, e o Congresso Nacional insere especialmente a condição degradante, perdoe-me os defensores da jornada exaustiva, mas quando insere a condição degradante, eu digo isso porque, do meu ponto de vista, a jornada exaustiva é apenas uma das condições degradantes. Então, quando insere a condição degradante, nos dá a chance de ampliar a nossa área de atuação. Então, começam a surgir inúmeras atividades que começam a ser também investigadas, né? E, claro, proibidas de funcionar naquela forma, porque mantém o trabalhador em condição análoga de escravo por conta das condições absolutamente degradantes. E isso está sendo retirado, a proposta aprovada pelo senador Romero Jucá retira a condição degradante. E nós vamos andar para trás. O Brasil, que vem sendo tão festejado no mundo inteiro, que é um país de boas práticas, assim definido pela OIT, no combate ao trabalho infantil, no combate ao trabalho escravo, vai retroceder. Vai ser motivo de pilhéria, né? Vai ser motivo de escárnio no cenário internacional. Nós não podemos deixar que isso aconteça, e o apelo que eu faço aqui a todos. Continuemos juntos. Na comissão que a OAB organiza, aqui em São Paulo, no CONATRAI, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, no poder político, de uma forma ampla, seja o poder legislativo, federal, estadual, seja o poder executivo, seja o poder judiciário. E, claro, com as organizações da sociedade civil. Muito importante. Registro aqui a Pastoral da Terra e a Organização Internacional do Trabalho. Não vamos permitir que isso aconteça. Muito obrigado pela atenção. Tenhamos todos um bom dia.